Saudações, meus queridos bastiões. E aí, tranquilidade? Mais um início de semana, muita luta, né? Mas estamos aí com as baterias recarregadas, estamos com as coisas bem posicionadas, começando mais uma semana de muito trabalho. Aqui, Arnaldo Vergueiro, esse bastião que vos fala, com um posicionamento cada vez mais crítico em relação ao último bastião, porque a nossa luta está grande. Na constância da gravação desse episódio de hoje, nós estamos hoje com 98 mil visualizações do nosso canal. Acho que isso é uma coisa muito importante. Muito obrigado, primeiramente a Deus e depois a todos vocês por momentaneamente emprestarem os vossos ouvidos e vossos olhos para que possamos falar um pouco daquilo que nós, bastiões, temos como realidade, como pensamento. E aí, gente, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que normalmente a gente fala sobre um apanhado político, né, do que tem acontecido. E nós vamos começar hoje falando sobre o comportamento da primeira-dama do país, onde ela tentou, ali por meio de um bate-papo, um grupo que eu acredito ser uma comunidade evangélica, uma comunidade religiosa, vamos dizer assim, e ela foi ali para um bate-papo possível com estas senhoras, e aí ficou uma situação um tanto quanto complicadinha, vamos dizer assim, uma vez que já ocorreu ali comentários um tanto quanto desagradáveis em relação a posicionamentos políticos e posicionamentos religiosos. Já ocorreu a existência de, vamos dizer assim, conflitos com líderes religiosos, e aí, nesse exato momento, eu acredito que, por meio de orientação de alguém, ela tentou uma aproximação ali com a comunidade religiosa. Só que, a meu ver, a minha opinião, isso aí é orquestrado, isso aí é arquitetado. Em política, ninguém faz nada por acaso. E aí, o primeiro pensamento é: essa aproximação, ela foi genuína? Isso partiu dela? Eu acho que não. E aí, o momento em que ela usou ali uma linguagem mais simples, ela usou ali expressões como até expressões que são vistas como erradas pela língua portuguesa, no momento em que ela disse seja, no momento em que ela deveria falar direito e falou direto. Essa construção desse linguajar tão popular, isso foi por acaso? Resumindo, ela falou errado mesmo? Ou isso foi uma forma que ela se aproxime mais das pessoas, que sejam um pouco mais simples? Com essa simplicidade, o que ela tentou alcançar ali? Ela quis um apoio maior? Ela quis alcançar ou transmitir uma sinceridade pautada na legitimidade de uma pessoa simples falando para com uma outra pessoa simples? Será que foi isso que ela quis fazer? Vocês pararam para pensar nisso? E aí a pergunta central que eu vejo nessa situação toda, que é o início do nosso assunto. Esse comportamento, esse linguajar que supostamente está inadequado ou equivocado em relação à língua portuguesa, mas ele deixa o bate-papo muito mais espontâneo. Isso foi calculado? Eu acho que sim. O que vocês acham? Responde aqui embaixo, deixa aqui para a gente ver. E aí, agora, como segundo assunto, o escândalo causado no gabinete do presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota. Ocorreu ali a denúncia de que o chefe do gabinete, a chefe de gabinete dele, controla o pagamento de alguns funcionários do gabinete. E aí, por meio de documentos, parece que foi comprovada a existência de procuração registrada em cartório para justificar tal documento, tal movimentação, vamos dizer assim. E aí a pergunta é:
Eu já vou parar aqui para fazer uma pergunta. Será que as pessoas não pararam para pensar de que, uma vez que isso foi documentado em cartório, isso se torna um documento público? Ninguém parou para pensar que amanhã depois as pessoas iriam concluir, iriam chegar a essa informação. Por quê? Alguém do gabinete sabia, alguém do cartório sabia. E aí, não pararam para pensar que esse tipo de informação amanhã depois será exposta? Como é que fica essa situação? Parece que o montante acumulado ali é de 4 milhões em remunerações pelo período em que essas pessoas estavam nomeadas no gabinete. E aí? Essas pessoas trabalharam e não receberam ou eram funcionários fantasmas? O que vocês acham? E, a propósito, tem pessoas que alegam que não sabiam qual era o valor do salário e nem a numeração de conta. Essa chefe de gabinete, ela já tem algum processo onde ela faça parte, ali no polo passivo, ou melhor, no polo ativo, a respeito de rachadinha, alguma coisa deste nível, em relação ao gabinete de um outro deputado. E beleza, até o presente momento, o presidente da Câmara, ele se colocou no direito de se abster de qualquer tipo de comentário. É um direito dele, sim. Aí eu começo a pensar em algumas perguntas. Uma delas é a seguinte: primeiro, por que essas informações não vieram à tona quando ele se candidatou a presidente da Câmara? Por que essa situação só foi exposta depois? E aí começa. Quem vazou essa informação? Por que essa informação foi vazada agora? Qual é o interesse deste vazamento? Essa denúncia, ela é real ou ela se torna uma moeda de troca para possivelmente uma negociação posterior? Eu não estou aqui insinuando nada, mas estou dizendo que ele, na condição de deputado federal, ele tem foro privilegiado. Ele vai responder esse processo direto no Supremo. Não estou dizendo que isso tenha sido provocado pelo Supremo. Pelo amor de gente, pelo amor de Deus, gente, não distorçam as informações. Gente, o pensamento é: por que essa bomba estourou agora, em cima de tantos problemas junto às cortes superiores? E aí, gente, vamos pensar, hein? O papo agora é um assunto em moda, a Lei Magnitsky. Olha que nomezinho complicado de se falar, Magnitsky. E aí, a lei foi lá, pegou alguém. Ela pegou o deputado licenciado e atualmente ministro da Saúde, o Padilha. Ela foi lá, pegou, nesta fase, né, o visto da esposa, filha, não pegou a ele porque ele não está com o visto em vigência, ele não está com o visto em dia, tudo bem. E aí a pergunta que eu faço é: por que fizeram isso com ele em específico? Foi por conta da contratação lá atrás dos médicos cubanos, que isso deixou bem claro, porque o médico cubano trabalhava e recebia um valor mínimo para a subsistência aqui no Brasil, enquanto o restante do valor iria todo para os cofres do governo cubano. Resumindo, eles vieram e trabalharam e o governo brasileiro financiou parte do governo cubano. E aí, a primeira pergunta: como é que fica esse reflexo direto da imagem do nosso governo nesse cenário? Essa relação diplomática comprometida, não tenho que contestar. Isso já está na cara. E aí a pergunta que eu faço: isso aí não é uma mensagem do governo americano para as instituições brasileiras? Não é verdade? Ó, e a pergunta: por que exclusivamente o ministro Padilha, uma vez que existem outras pessoas envolvidas em cenários distintos? E aí agora, como mais um dos temas em tela, o posicionamento, que, a meu ver, foi brilhante por parte do influenciador, né, do Felca. O Felca veio e mostrou uma coisa que foi ali algo que é proibido de se falar nas redes sociais, né?
quando a gente fala ali de abuso, de uma série de coisas. E aí, depois que ele fez essa exposição, existem influenciadores que estão o criticando, porque parece que ele está direcionando para quem ele estaria. São os influenciadores que alegaram. Não sou eu, porque eu não acompanhei isso. Mas os influenciadores estão dizendo: pô, Felca, você não fala com a gente. Você só fala com fulano, fulano e fulano. Eu, particularmente, não sei se isso é verdade. Eu não sei nem qual é o posicionamento político por parte do Felca. Eu tenho muito respeito por ele, uma vez que ele se demonstra uma pessoa um tanto quanto imparcial para uma série de coisas. Já escutei comentários de que ele seja um cara mais voltado à esquerda, mas eu já tenho respeito por ele no momento em que ele mostra não ser um extremista. E para você ser um bastião, um dos pré-requisitos é que você não seja extremista. E o Felca, com o pensamento lógico que ele traz, o posicionamento que muitas das vezes, pelo que eu já vi, ele é absurdamente imparcial, ele se demonstra em muitas coisas ser um grande bastião. E todos o elogiando por conta do trabalho, e o trabalho dele realmente foi muito bom, a coisa foi muito bem montada. Ele mostrou na prática como a coisa acontece. E o que eu acho mais interessante, se ele mostrou essas coisas, será que só ele sabe? Como assim? Os órgãos de governo não têm acesso a esse tipo de informação? Por que não fizeram nada antes que ele? Eles já não sabiam? Quando ele usa ali determinadas figuras, determinados emojis, né, que identificam um possível interesse na divulgação de material que seja impróprio? Será que os órgãos competentes do governo não sabiam disso? É muita ingenuidade, gente. Muita ingenuidade. E aí, algumas questões a serem levantadas. Primeiro, esse influenciador, que, a meu ver, prestou um trabalho social e legal muito mais importante do que muitos políticos no atual momento do país, ele sofre algum risco de cancelamento? Ou isso é apenas uma arma usada pelos outros influenciadores no momento em que estão arguindo: porra, fala com a gente, e você não está falando com a gente? Eu não sei, eu acho que ele não faria isso de forma intencional. Acho que as pessoas estão querendo que a informação chegue muito rápido. Só que, assim, é isso que eu vou falar no próximo tema, que é uma coisa muito importante, é entender a situação em que a pessoa se encontra. Ele também tem esse direito de se recusar a falar com A, B ou C. E aí entra como último pensamento deste tema aqui, quando ele se recusa a falar, ou estão dizendo que ele se recusa a falar. Eu acredito que não. Mas vamos dizer que ele tenha se recusado. Como é que fica o dilema entre a liberdade individual e o interesse coletivo? Ele não tem esse direito de repente, não querer falar? E aí, gente, isso nos leva ao nosso quinto e último pensamento de hoje, que fala sobre o direito de ir e vir. E nesse cenário, eu vou colocar, em homenagem ao Felca, eu primeiramente colocaria os políticos de alto escalão do governo, mas também vou colocar influenciadores. E aí, gente, vamos lá, vamos analisar uma situação aqui muito, muito clara. Qual é a realidade atual dos políticos de alto escalão e dos influenciadores em relação à sua liberdade, o seu direito de ir e vir? Vocês já pararam para questionar isso? Que possivelmente as pessoas não olham para esse cenário. E aí vem uma pergunta para começar, pergunta central. Olha só, gente, no momento em que você pega pessoas do alto escalão do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo, eu não vejo, não. Estão nem aí muito para isso.
Mas, no momento em que essas pessoas hoje não têm o direito de vir para a rua, porque aí eu faço uma perguntinha aqui, simples. Se hoje nós perguntarmos para a população o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a população sabe. Mas se eu perguntar o nome dos 11 jogadores titulares da seleção brasileira hoje, que, a meu ver, está muito mal das pernas, a nossa seleção brasileira está ali. Não está o futebol que nós fomos acostumados a ver. Isso é outra evolução. O fato de um ministro, eu lembro que há coisa de 20, 30 anos atrás, a gente não sabia quem eram os ministros da Suprema Corte. Hoje nós sabemos. E o fato desse ministro hoje não ter liberdade de vir para a rua sem ser questionado, sem ser indagado. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre o Senado, onde eu falei que se eu fosse um senador e alguém me questionasse na rua, isso iria me deixar numa situação muito ruim, porque eu ficaria sem resposta. O que eu iria dizer para essas pessoas? E aí a opinião do povo, quando chega e fala o que pensa, como é que é isso? No momento em que você, um membro, vou dar o exemplo da mais alta corte do país, no momento em que essas pessoas não podem, já aconteceu o caso das pessoas irem lá onde mora, acho que picharam o apartamento, lá o prédio onde mora a ministra Carmen Lúcia. Eu achei isso um profundo desrespeito, até mesmo para com os outros moradores. Porque os outros moradores, de certa forma, são prejudicados. Por quê? Porque eles têm a liberdade cerceada, tem uma série de coisas ali que ficam ali limitados por conta da ministra. A ministra faz o trabalho dela. Mas o que eu estou querendo falar aqui, gente, é o seguinte: a pergunta central é: quando isso acontece, quem é que está sofrendo ali o cerceamento ali de liberdade? Não são essas pessoas? No momento em que elas não podem frequentar determinados lugares. Já imaginou um ministro do Supremo hoje indo à praia? Já imaginou? Já aconteceu aí episódio desagradável do ministro estar assistindo uma partida de futebol e ele foi extremamente criticado por estar ali, por conta das outras pessoas. Ah, isso é liberdade de expressão. Entendo. Mas a pergunta não é sobre a liberdade de expressão, é sobre o cerceamento da liberdade dele, ministro. Uma vez que hoje isso seja muito complicado por conta disso. E, a propósito, a pergunta que vem depois desta: isso se estende aos familiares? Como é visto hoje o passear, o andar na rua, o direito de ir e vir dos parentes dessas pessoas? E aí, gente, como é a ideia de você conviver com a sombra de um cancelamento e da polarização? Como é isso? E, a propósito, eu vou me estender para fazer 2 questionamentos aqui. O primeiro é o seguinte: como é conviver com estas pessoas? Vocês já imaginaram como deve ser o dia a dia das pessoas que convivem com essas pessoas que nós falamos inicialmente, que sejam os membros da mais alta corte, como possa ser também do chefe do Poder Executivo? Vocês já pararam para imaginar como deve ser conviver com essas pessoas? E a última pergunta que eu tenho a fazer sobre isso: será que estas pessoas que convivem no dia a dia com estes ministros, com estes chefes de poder executivo, seja da instância federal, estadual, municipal, essas pessoas têm o direito de discordar deles no dia a dia? Vocês já imaginaram alguém discordar do ministro Gilmar Mendes por conta de uma arrumação de um móvel? Imagine que a esposa do ministro Gilmar Mendes queira mudar o posicionamento do sofá da sala da casa dela. Ela precisa da autorização do ministro para isso? Ou isso é uma coisa normal do dia a dia? Eu imagino que seja normal do dia a dia. Mas como é o conviver com estas pessoas no exato momento em que as pessoas não estão no exercício da função ou embaixo dos holofotes? Gente, um beijo. Muito obrigado. Deixo aqui a reflexão. Nosso papo de amanhã
aula 4 de... Aula não, bate-papo 4 de endividamento. Ok, gente? Outro beijo, tamo junto. Até lá, hein? Aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.